senador Marcos Rogério gravou um vídeo mostrando os corredores vazios do Senado Federal e apontou que, apesar da ausência de senadores no local, a oposição está trabalhando para recriar a CPI da pandemia. Não bastasse o fracasso da primeira CPI criada, onde se propôs investigar, mas o que menos fez foi investigar de verdade, fizeram uma verdadeira perseguição ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo federal. Quanto aos escândalos que aconteceram nos estados, municípios, no consórcio Nordeste, nunca quiseram investigar. Quiseram proteger acusados de corrupção. O senador explicou: o que está ocorrendo é o jogo pré-eleitoral. Querem fazer palanque sobre caixões, uma espetacularização sobre essa tragédia humanitária. Nenhum país estava ou está preparado para enfrentar essa pandemia. Esse é um desafio que envolve a todos. A bem da verdade, o Brasil está avançando graças aos esforços de toda a sociedade e, sobretudo, aos investimentos pesados do governo federal, do Ministério da Saúde. O senador Marcos Rogério prosseguiu: não cabe fazer acusações aleatórias. Infelizmente, querem fazer palanque sobre caixões, pregar o ambiente de caos, confusão sistêmica. Isso não contribui, não ajuda o país, além dos impactos na economia. Agora mesmo, os preços estão pressionados, temos inflação, é um fato no mundo. As políticas restritivas acabaram impactando muito a economia. Não há soluções prontas. Todos vamos ter que enfrentar de forma conjunta, colaborativa. O senador ironizou: estão buscando assinaturas para uma nova CPI, mas repito, o jogo aqui não é investigar. O governo federal contratou bilhões, tanto com empresas nacionais quanto estrangeiras, e não há um só caso de corrupção. O consórcio Nordeste, isso eles não querem investigar. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a velha imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são, comumente, dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Senado Federal. Como vocês estão vendo, os corredores estão vazios, pouca movimentação no Senado Federal, mas a oposição está trabalhando para recriar a CPI da pandemia da Covid-19.
Não bastasse o fracasso, né, da primeira CPI criada, onde se propôs investigar, mas o que menos fez foi investigar para valer, investigar de verdade, porque foi uma verdadeira perseguição ao presidente da República, ao governo federal, mas desvios de recursos, né, escândalos que aconteceram nos estados, nos municípios e no consórcio Nordeste, nunca quiseram investigar. Pelo contrário, foi proteger acusados de corrupção. E agora querem recriar essa CPI. Na verdade, o que está por trás disso é justamente o jogo pré-eleitoral, as eleições de 2022. Como fizeram lá atrás, querem fazer novamente palanque sobre caixões. É a espetacularização dessa tragédia humanitária. Nenhum país do mundo estava preparado e ainda não está para enfrentar essa pandemia. Esse é um desafio que envolve a todos, mas a bem da verdade que o Brasil está avançando graças ao esforço de toda a sociedade e, sobretudo, aos investimentos pesados do governo federal, do Ministério da Saúde, seja na mobilização, né, de equipamento, estruturação de hospitais Brasil afora, leitos de UTIs que nós não tínhamos, tivemos que reestruturar os leitos de UTI Brasil afora, aquilo que o PT destruiu no passado, tivemos que reconstruir, né, milhares e milhares de leitos de UTI Brasil afora, né? Vacinação, também quem comprou as vacinas e distribuiu foi o governo federal, enfim, mas isso não tem sido a solução, né? A bem da verdade que nós temos um cenário hoje um pouco menos pior do que foi no passado, mas países que estão à frente do Brasil, inclusive com campanhas maciças de vacinação, começam a ter problema, né? Israel agora já está na 4ª dose da vacina e a sua população sofrendo com o aumento do número de casos, né? Ninguém tem as respostas definitivas, né, as soluções definitivas para esse problema. Esse é um desafio que nós vamos ter que enfrentar no dia a dia. E aqui não cabe ficar fazendo acusações aleatórias, né? Esse jogo, repito, é um jogo da política, do jogo eleitoral, pré-eleitoral. Infelizmente, querem fazer palanque sobre caixões, né? É pregar o ambiente do caos, né? Confusão sistêmica. Isso não ajuda, isso não contribui com o país. Aliás, prejudica a população porque espalha o pânico, o terror, né? Além dos impactos que se tem também na economia, né? Agora mesmo, né, os preços estão pressionados, nós temos inflação como não tínhamos há alguns anos no Brasil, e é um fato no mundo, né? Mas fato é, né, que as políticas restritivas, a política do fica em casa, do fecha tudo, que a economia se resolve depois, acabou impactando e muito a economia. Repito, não há soluções prontas, não há ideias, né, que alguém tenha levantado em algum lugar do mundo que seja detentora, né, da solução desse problema. Esse é um problema que todos vamos ter que enfrentar de forma conjunta, colaborativa, né, pensando na sociedade como um todo. Continuamos aqui acompanhando toda a movimentação da oposição, né, são necessárias 27 assinaturas para a abertura de uma nova CPI. Até agora não chegaram ainda a 10, estão buscando assinaturas. E repito, o jogo não é aqui investigar, porque não querem investigar a corrupção, não querem investigar desvios, não querem investigar nada, porque o governo federal contratou aí bilhões e bilhões, né, contratos tanto com empresas nacionais quanto estrangeiras, e não há um caso de corrupção envolvendo o governo federal. Nos estados, nos municípios e no consórcio Nordeste sobram denúncias de corrupção. Isso eles não querem investigar. Então a CPI, a do passado e a que querem recriar agora, tem como foco justamente o cenário eleitoral. É o jogo pré-eleitoral, é desgastar a imagem do governo, desgastar a imagem do presidente para favorecer, né, o grupo político que eles sempre defenderam, né, e que querem a sua volta ao poder. O Brasil está vendo, e o povo brasileiro certamente é inteligente para entender o que é movimento legítimo e o que não é movimento legítimo. Um abraço a todos.